Pode sim. Boa noite, professor. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Certo. Então, todo mundo que me enviou dentro dos parâmetros já foi enviado. Eu mandei um e-mail de retorno para os alunos que não mandaram corretamente. Teve gente que mandou sem redação no corpo do texto, mandou só fotos fora do PDF. Teve gente que mandou a redação digitalizada. Teve gente que mandou a foto muito embaçada. Gente, todas essas complicações eu não corrigi. Então, assim, se você não recebeu sua redação ainda, então dá uma checadinha no e-mail. Eu estava até agora entregando as últimas redações. Tiveram redações que foram zeradas, mas foram redações muito boas. E aí eu queria comentar sobre isso com vocês. Que é a questão de que, gente, respeitem os argumentos obrigatórios. Isso, se eles são obrigatórios, eles não estão presentes dentro do texto, a sua redação vai ser zerada. Então, assim, é com dor no coração, porque tiveram redações que seguiram muito bem a estrutura, tiveram poucos erros gramaticais, ficaram muito bem estruturadas, mas não apresentaram os erros ou não apresentaram os argumentos obrigatórios. Isso aconteceu em 2 ou 3 redações, se eu não me engano. E, assim, eu preciso que vocês se atentem bem à construção textual. Isso é super importante. E outra coisa, fiquem atentos ao retorno. Porque, por exemplo, tem gente que eu mandei o e-mail, foi ver hoje, né? Foi ver hoje, 6 horas da tarde. E aí, 6 horas da tarde para uma aula que é 8, já fica difícil para que eu tenha tempo para corrigir, para dar esse feedback para vocês. Por isso que eu falei para o professor Guilherme que, assim, se ele concordar, né, a gente pode estender um pouco o prazo, assim, porque foi a primeira redação, para que quem não entregou, não é quem tirou 0, tá, gente? É quem não entregou, consiga entregar a redação para receber uma devolutiva. Mas, assim, isso é dentro de um prazo de 24 horas. Eu só vou dar até amanhã para dar essa devolutiva. Para que vocês se atentem, gente. Tem gente que eu respondi que estava sem a redação no corpo do texto semana passada. E a pessoa até hoje não me respondeu. Então, assim, é importante que vocês fiquem atentos a isso. Eu sei que a correção demorou um pouco mais do que o previsto, mas como eu tinha falado para vocês, né, para o professor Guilherme, que a minha filha estava doente, então foi bem conturbado. Mas, assim, tudo já normalizou. E é bem importante que todo mundo se atente a essa questão do tema. Então, assim, não adianta só seguir o tema. Para ser braço, isso não é suficiente. Se você seguir o tema, mas você não apresentou os elementos obrigatórios, gente, a sua redação vai ser zerada. Porque se eles são obrigatórios, eles são obrigatórios. Isso é inquestionável. Então, muita, muita atenção. Sobre a redação da Tainara, Tainara, parabéns, sua redação ficou ótima, ficou excelente. Eu só trouxe aí mesmo a que faltou deixar um pouco mais, trazer um pouco mais de clareza para a introdução na hora de apresentar os elementos obrigatórios, né? E a conclusão poderia ter sido poderia ter se aprofundado um pouco mais. Mas foi uma excelente redação. Vocês que estão vendo, podem ver aí para vocês se espelharem, né? Para vocês terem uma noção de como, de uma redação que é feita por uma colega de vocês, né? E não por uma professora.
É, e eu também preciso que vocês estejam abertos a receberem críticas. Até porque vocês estão pagando por uma mentoria para que vocês melhorem, para que vocês evoluam. Então, assim, teve gente que eu fui dar retorno e não aceitou bem os retornos que eu dei em relação à redação. Então, é importante que vocês estejam abertos para melhorar, para evoluir, para melhorarem a escrita, melhorarem a gramática, porque só assim que a gente vai realmente melhorar, né, em questão de conteúdo. É, é houveram, professor, só para falar que houveram alguns alunos que eu coloquei, só marquei por cores diferentes e trouxe a legenda da cor do erro. Então, para quem recebeu dessa forma, né, porque houveram mais erros, aí para enumerar ia ficar um pouco confuso no meio do texto. Então, eu só coloquei tudo colorido e embaixo tá o erro na cor que tá marcado. Mas, de qualquer forma, ficou bem claro para entender. Boa noite. É o cargo de analista técnico em defesa e segurança do Ministério, do MGI, tá? Isso. Só que ainda não saiu, né, o edital, então o que eu sei é o que está na portaria, né, que foi assinada em dezembro do ano passado, né? Tem também as atribuições do cargo. Tá certo, muito obrigada.
Folha de caderno, gente, pelo amor de Deus. Folha de caderno, de pauta, assim, só folhas de redação mesmo, porque elas têm um tamanho certinho, um espaçamento adequado, diferente da folha de caderno, que tem um espaçamento diferente, que tem uma margem diferente. Então, é bem importante que vocês sigam. E o professor Guilherme já disponibilizou a folha para vocês no e-book, né, a folha oficial da mentoria. Então, não tem por que vocês fazerem folha de caderno. É só imprimir a folha, fazer a redação. Só mais um retorno em relação às redações. Gente, eu tô vendo que tá tendo muita dificuldade de vocês enviarem em PDF, né? E eu queria falar sobre isso porque o app que eu uso para corrigir as redações de vocês, com qualidade e tudo, eu preciso que as redações sejam enviadas em PDF. Porém, eu vou, a partir da próxima redação, não a partir dessa, a partir da próxima redação, eu vou aceitar a foto da redação, desde que ela venha com qualidade, tá, gente? Porque isso, eu quero a foto com qualidade, porque eu tô vendo que o PDF está tirando a qualidade das imagens. Mesmo que a foto esteja boa, o PDF está tirando um pouco da qualidade. Então, quem quiser enviar por e-mail a foto, a partir da próxima, essa primeira que a gente já está fazendo, eu ainda quero que ela seja enviada em PDF. Então, quem enviou por foto, inclusive tem aluno que enviou por foto, eu dei o retorno pedindo a redação em PDF, a pessoa não me deu o retorno, essa pessoa precisa entrar em contato comigo para me mandar a redação em PDF. Então, só a partir desse desafio, dessa semana aí, que o professor Guilherme está passando para vocês agora, que vocês vão ter até domingo para entregar, a partir dessa eu vou aceitar a foto da redação.
e não mais o PDF, por conta da qualidade da imagem. Tudo bem? Então, a partir da próxima semana, enviem a foto por e-mail. E essa semana é PDF, semana que vem é foto. Não, só a Larissa que eu acho que tá com a mão levantada. Oi, sim, boa noite. Professor, você pode me mandar depois esse negócio aí com as redações, esse e-book? Porque eu acho que eu não tenho tempo lá no Tro. com os temas. Ah, tá, tá bom. Professora Maria Luísa, eu vi o seu e-mail agora quando eu cheguei do serviço. Você me mandou de manhã, realmente eu podia pedir desculpa, hoje meu dia foi muito corrido, mas eu mandei a redação novamente. Sem problemas. E é isso, gente. Quem não enviou, envie até amanhã, tá bom? Vou dar o prazo aí de 24 horas para vocês, então até 8h30 de amanhã vocês têm para me enviar a redação. E eu vou dar o retorno dela até quinta-feira, antes da nossa próxima aula. Ok, gente? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até quinta-feira.